Eu queria, irmãos, dar continuidade à série Muros Invisíveis, uma oportunidade que nós temos tido de trabalhar exatamente esse caminhar de Deus na vida do Neemias. Eu queria que nós pudéssemos estar lendo novamente esse texto. Nós vamos estar hoje nos focando nos versos 11 a 20. Eu queria que nós lêssemos esse texto agora, em nome de Jesus. Neemias, capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim: Eu cheguei a Jerusalém e durante 3 dias não contei a ninguém o que pensava fazer pela cidade, de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Eu me levantei no meio da noite e saí, junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, o jumento que eu montava. Era noite, quando eu saí da cidade pelo portão do vale no oeste e fui para sul, passando pela fonte do dragão até o portão do lixo. Conforme andava, eu ia examinando as muralhas da cidade, que haviam sido derrubadas, e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Então virei para o norte. Fui para o portão da fonte e para a represa do rei. Mas o jumento não pôde encontrar lugar para passar pelo entulho. Por isso, fui até o vale do Cedron e passei por ele, sempre olhando para as muralhas. Então voltei pelo mesmo caminho pelo qual tinha ido e entrei de novo na cidade do portão do vale. Nenhuma das autoridades da cidade, sabendo onde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito. Até ali, eu não tinha contado nada a nenhum dos judeus, aos sacerdotes, às autoridades, aos oficiais, ou a qualquer outra pessoa que iria tomar parte do trabalho. Mas eu saí e lhes disse: vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas. Os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então, contei a eles o que Deus havia me abençoado e me ajudado. E também contei o que o rei me tinha dito. Eles disseram: vamos começar a reconstrução. Eles se aprontaram para começar a trabalhar. Porém, Sanbalat, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estavam fazendo. Eles começaram a rir e a caçoar, a zombar de nós. E disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? Eu respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Não, nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém. Não têm nenhum direito de cidadão e não têm nenhuma parte das tradições religiosas do povo de Israel. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra. Que possamos, ó Deus, nesta noite meditar nesta tua palavra, sermos confrontados por ela, de maneira que possamos, ó Deus, sermos também abençoados. Admoeste, ó Deus, o nosso coração, para poder ouvir a tua voz. Ilumina as nossas mentes e os nossos ouvidos, ó Deus, para ouvir a tua voz, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Eu não sei você, mas até agora eu tenho
me debruçado cada vez mais nessas séries, nesses momentos em que Neemias tem nos apresentado. E eu, particularmente, tenho ouvido Deus novamente falar ao nosso coração. Falamos da dor, falamos da culpa, falamos da dúvida. Feridas que não foram tratadas, o peso do pecado, da vergonha, até mesmo da autossabotagem. Aquela voz interna que muitas vezes nos faz dizer, será que está dando certo? Todos esses muros, olhando para Neemias, Neemias soube tratar diante de um Deus poderoso. A visão de Neemias era, o grande Deus nos dará bom êxito. A visão de Neemias era sempre, Deus é alguém que vai nos ajudar. Mas uma pergunta surge nesse exato momento. E é uma pergunta que ecoa. É uma pergunta que eu tenho ouvido diversas vezes ao longo desse meu tempo ministerial. A pergunta é, qual é a minha vocação? Para que Deus me chamou para fazer? Muitas vezes temos a vontade, até mesmo a boa vontade de estar servindo, de estar ajudando, de estar tocando, de fazer alguma coisa na igreja. Quando nós ouvimos acerca da vocação, os nossos ouvidos é como se preparam para entender algo sobre pregar, missão transcultural, um ministério integral, algo que é extraordinário na vida de outras pessoas. Um ofício a ser vivido. Mas quando eu olho para Neemias, ele não é um sacerdote, ele não é um profeta, ele não é um líder religioso. Ele era apenas um funcionário público do governo do Império Persa. Alguém que conquistou seu espaço, alguém de confiança. Alguém que o rei confiava nele, apesar de ser copeiro, mas era alguém que estava lá vivendo dentro do sistema, dentro daquilo que estava dando certo para ele. Mas algo inquietava e o fazia entender que ele fazia parte de uma história muito maior. Eu queria que você percebesse a mesma coisa que ele percebeu. Eu e você fazemos parte de uma história muito maior. Não é à toa que nós estamos aqui. Não é à toa que nós estamos servindo. Não é à toa que Deus te alcançou. A vocação é uma realidade que nós não podemos escapar. Precisamos entender que todos nós somos vocacionados, todos nós somos chamados por Deus, em primeiro lugar, para a salvação. Eu e você fomos chamados por Deus para sermos salvos. Mas em segundo lugar, nós somos chamados a participar dessa grande obra. E é interessante demais perceber que é exatamente no decorrer da história que Neemias se atenta em um determinado dia, quando ele escuta uma informação. Vou tirar para ficar melhor. Quando ele escuta uma informação, a informação é: o povo está sofrendo, os muros estão derrubados e os portões estão queimados. Na história que ele faz parte, Deus o chama. E eu queria que você hoje percebesse que não é porque você talvez não tenha uma função ministerial, não é porque você talvez não tenha um título, mas é no caminhão, é na fábrica, é no hospital, é em casa, é como mãe de família. É no tempo que Deus quer nos usar. Não é algo à frente, mas é no hoje. É nesse momento que Deus quer contar comigo e com você. E eu percebo claramente esse homem sendo usado por Deus para fazer algo gigante.
Deus quer nos usar nesse tempo oportuno, seja no escritório, seja na fábrica, seja na escola, seja em casa, aqui no Japão. O reino de Deus é agora. De tal maneira que eu e você precisamos entender que precisamos orar, precisamos nos preparar, precisamos discernir o tempo e precisamos assumir o desafio. As pessoas me perguntam sobre o Japão, por exemplo. E eu digo, o Japão é um dos países menos evangelizados. Eu fiquei triste com uma informação que um dos pastores aqui do Japão me disse no ano passado. Ele disse: Pastor Maurélio, há cerca de 4.000 igrejas japonesas vão deixar de existir porque não tem membros e não tem pastores. O tempo da nossa vocação não é para o futuro. O tempo do nosso chamado é para agora. É esse movimento que nós precisamos atentar e dizer assim: eu preciso arregaçar as mangas para começar a fazer algo diferente a partir de onde eu estou. Porque Deus não unge títulos, Deus unge pessoas. E Deus já ungiu você com a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. De tal maneira que eu e você somos chamados a começar a orar pelo país, a orar pelas nossas famílias, a orar pelos nossos amigos, a se preparar. Se eu não sei, tem alguém que te ensine como eu posso fazer, o que eu preciso saber, como eu posso aprender. Eu preciso olhar para o tempo oportuno em que nós estamos hoje. Não é no futuro, mas é agora. E dizer: eu preciso assumir esse desafio. Enfrentar com coragem, incomodar as estruturas, romper com as resistências e ser obediente. Uma coisa interessante é que Neemias, ele entendeu exatamente isso. Ele não parou e disse assim: eu vou fazer um curso teológico. Ele não parou e disse assim: eu preciso fazer um curso de administração primeiro. Ele orou e se colocou à disposição de Deus. E aquele funcionário público que foi questionado pelo seu rei, disse: você vai e volta quando? O rei queria ele de volta. Ele era tão quisto que era importante que ele voltasse. Ele disse: então me libere por tal tempo. Eu vou e eu volto. E assim foi na vida de Neemias. Neemias sentiu a dor. Neemias orou pela culpa, não só dele, mas pela culpa do pecado de toda a nação. Ele talvez venceu a dúvida que poderia ter sido colocado. Ele se preparou e ele se colocou diante de Deus. Mas uma coisa interessante é que ele chega naquele lugar e ele faz algo extraordinário. Ao chegar naquele lugar, isso pode ter sido cerca de 4 a 6 meses de caminhada, de Suzã até Jerusalém. Essa caminhada levando então madeiras, levando tudo, e ele chega naquele lugar e não chega assim: eu cheguei, vamos fazer. Naquele lugar havia um povo sofrido. Naquele lugar havia um povo que estava sendo usurpado pelos estrangeiros. Naquele lugar, o símbolo da proteção, que eram os muros, estavam destruídos. Mas principalmente, o nome de Deus estava sendo envergonhado. E aquele homem chega, e se você ler comigo os primeiros versos desse texto, você vai perceber que Neemias, ele não chega para a multidão e começa a mudar as coisas. Ele primeiro vai ver a realidade. Ele enxerga as coisas que estão de fato e de verdade. Isso me chama a atenção, porque quando nós estamos acomodados, que era exatamente o estado daquele povo, nós nos acostumamos. Às vezes nós entramos em alguns lugares que a gente entra e diz assim: como é que esse povo consegue viver nesse estado?
eu trabalhei por 10 anos com pessoas vulneráveis. Pessoas que não tinham recursos financeiros nenhum. Pessoas que tinham, às vezes, 10 filhos, morando em um quadrado. Eu chegava naquele lugar, muitas vezes, para levar comida, para levar algumas circunstâncias, presentes para as crianças, porque nós atendíamos ele lá no projeto social. E muitas vezes a minha pergunta é como é que as pessoas conseguem viver? E todos os meses, praticamente, quando chovia, a água batia no joelho. Uma água suja, podre. Como se acostumar? E aí me chama a atenção, irmãos, nós somos um ser que nos acomodamos com as coisas. Tá bom. Tá bom demais. E era exatamente isso que Neemias estava enxergando naquele povo que, irmãos, pasmem, Deus abriu as portas para aquele povo. Foi um povo que saiu da sua terra, levados como escravos, mas Deus disse, vocês vão voltar, e Deus abriu as portas para que eles voltassem. Eles voltaram, eles reconstruíram o templo, mas por causa de algumas circunstâncias anteriores a Neemias, eles se acomodaram. Eles não cuidaram das coisas que eram deles. De tal maneira que estavam vivendo essas circunstâncias terríveis. E Neemias, então, ele chega e durante 3 dias, em silêncio, e uma determinada noite ele anda pela cidade e vai olhar, literalmente, o que está quebrado. O que precisa ser corrigido. Então ele chama o povo e ele não diz, essa é uma ação que eu vim fazer. Essa não é uma ação minha. A voz desse homem de Deus é que exatamente ele estava ali para discernir o que Deus tinha para fazer e para exatamente fazer com que o povo assumisse a sua posição. Não adianta apenas um fazer. A missão, apesar de Deus estar trazendo Neemias, alguém de fora para enxergar o que literalmente eles não estavam enxergando, era como se Neemias tivesse dito assim, vocês não estão vendo isso aqui não? Pasmem, irmãos, faziam mais de 150 anos que os muros foram derrubados. E o povo acostumado com aquilo, de forma que ele agora chama o povo e diz, vamos fazer. Não é eu vou fazer, é vamos fazer. Isso me chama muita atenção, porque na nossa vocação, apesar de existir trabalhos individuais, nós somos um corpo que adora Cristo. E é na comunidade que Deus nos usa. Isso é muito interessante, irmãos, perceber que Deus, ele, apesar de nos usar de maneira pessoal, sim, ele vai nos usar de maneira individual em alguns momentos, mas é sempre na comunidade que Deus vai abençoar de forma superabundante. Eu e você precisamos estar atento a essas coisas minúcias. Deus nos chama para a comunidade, Deus nos chama a estarmos juntos, Deus nos chama à unidade, Deus nos chama a estarmos exatamente olhando para o nosso tempo e dizer assim, eu estou disposto a fazer. O que é que nós precisamos fazer? Apesar do silêncio inicial de Neemias, ele convoca o povo e diz, não é meu, é nosso. Do mesmo jeito, irmãos, podemos dizer aqui a essa obra, a esta igreja, esta obra não é minha. Esta obra não é sua, esta obra é nossa. E Deus tem nos dado para que possamos juntos arregaçar as mangas e começar então algo que faz transcender esse espaço e as nossas próprias vidas. Porque Deus quer usar você para fazer novos discípulos. Deus quer usar você para exatamente alcançar aqui no Japão aquele que está no seu trabalho, ao que está na sua casa.
Deus quer nos usar. E talvez você, diante das tantas circunstâncias que sofremos dentro da comunidade, às vezes nós nos fechamos para não fazer aquilo que Deus nos chama para fazer. Hoje Deus nos chama para dizer assim, estamos aqui, vamos fazer. Mas quando nós tomamos essa decisão, acontece algo de imediato. Lembre-se, todas as vezes que eu e você assumirmos a vocação que Deus tem para nós, a oposição vai se levantar. Não tem por onde sair, não tem saída, é sempre a mesma coisa. Todas as vezes que tomamos a postura de dizer assim, eu vou servir, eu vou fazer, eu vou começar a servir a Deus de fato e de verdade. Opositores, Sambalate, Tobias, Gesem, se levantam sobre as nossas vidas. Como identificar qual a nossa postura diante dos opositores? Essa é a verdadeira pergunta aqui. Se nós olharmos para os opositores de Neemias, qual é a postura deles? Zombaria, questionamento e ameaças. Essas são oposições injustas, oposições que não são verdadeiras, oposição que exatamente estão querendo acabar com o avanço do reino de Deus. E aqui, irmãos, não nessa versão que eu li, mas na versão tradicional, o texto vai para a raiz da palavra com mais clareza, quando ele diz assim, aquele povo não queria o bem, os opositores não queriam o bem deles. E eu quero dizer para você, irmãos, lembre-se, tem gente que não quer o nosso bem. Não se espante com isso. E eu não estou falando de nós, pessoas individuais, mas nós, pessoas, corpo de Cristo. Há pessoas que, se preferirem, vão querer ver a nossa dissolução. Mas nós servimos a um Deus que é o Deus que nos dá bom êxito. E precisamos crer nisso, mesmo diante das oposições que vêm sobre as nossas vidas. Mas qual é a pergunta? Qual é a atitude de Neemias diante das oposições? Ele por acaso rebate a zombaria? Ele por acaso vai se justificar? Ele por acaso vai reagir emocionalmente com relação à oposição? Não. Ele não debate, ele não se justifica, ele não reage, ele apenas responde. Ele responde com o princípio bíblico. O Deus do céu nos dará bom êxito. E ele sabia quem era aqueles três estrangeiros, ao ponto de dizer assim, e vocês não terão parte nisso. Quando eu olho para essa palavra oposição, eu me lembro muito de uma das minhas aulas, quando o pastor... Esqueci o nome do pastor agora. Ricardo Agreste, lembrei. Quando o pastor Ricardo Agreste, um dos meus professores na pós-graduação, ele falando sobre a oposição, ele traz uma definição interessante. Ele diz: oposição é toda força, externa ou interna, que se levanta contra a obra de Deus, nos tentando atrasar, desanimar, desacreditar ou impedir aquilo que Deus está reconstruindo. Eu vou repetir. Oposição é toda a força externa ou interna que se levanta contra a obra de Deus, tentando nos atrasar, nos desanimar, nos desacreditar ou nos impedir. Mas existe oposição justa? Essa é uma visão interessante, que por muitas vezes nós temos a ideia de que toda oposição é uma oposição injusta. Exatamente dentro dessa perspectiva que vai nos tentar impedir, que vai nos levar ao fracasso, que é alguém contrário a nós. Não. Mas existe oposição que é justa.
que quer corrigir as verdadeiras motivações, que quer nos ajustar nos verdadeiros métodos, que quer confrontar os nossos pecados, ou quer frear a nossa impulsividade. Exemplos bíblicos? Lembra do Davi? Davi era o rei mais poderoso da sua época. Uma palavra do rei é morte. Mas Deus levanta um opositor ao rei. E eu estou falando do profeta. Davi tinha pecado. Davi, enquanto deveria estar na guerra, ele decidiu ficar em casa. Ele já estava acomodado. Eu já ganhei o que tinha para ganhar. Eu já sou o mais forte. Eu já sou o melhor de todos. Não, manda, vocês vão, eu fico em casa. Vocês estão ganhando já. Vocês já estão preparados. Vocês não precisam de mim aí. E o texto lá em Juízes diz, no tempo em que os reis deveriam estar na guerra, ele estava em casa. E aí, cabeça vazia é a oficina do diabo. Davi resolve fazer alguma coisa. Então ele vai passear pelo seu grande palácio. E ao olhar, ele vê uma bela jovem, porém casada. E ele trai e ainda manda matar o bendito. E aí o profeta, enviado por Deus, imagina a nossa situação, imagina a coragem desse homem de chegar diante do rei. Como é que nós chegaremos para o rei e dizer assim, rei, é o seguinte, você está pecando. Como assim? Você tem prova? Como trabalhar isso na vida, na vida de um rei? Mas aquele profeta foi muito esperto. Iluminado pelo Espírito, ele chega para o rei e diz assim, rei, eu quero te contar uma história. Uma historinha básica. Pense em dois vizinhos, um muito rico, com muitas ovelhas, e um pobre, que só tem uma. De repente, o vizinho rico vai fazer uma festa, eu estou parafraseando o texto para vocês entenderem, vai fazer uma festa e ele diz assim, eu não quero matar nenhuma das minhas ovelhas, vou buscar a ovelhinha do vizinho, que só tem uma. O rei se levanta e diz assim, este homem é digno de morte. O profeta olha para ele e diz, é verdade, és tu esse homem. Esse tipo de oposição que nos aponta a palavra, que nos leva ao arrependimento, que produz humildade, que nos aproxima de Deus, ela é relevante, é necessária. E isso não quer dizer necessariamente que somos opositores, mas que estamos caminhando e em algumas circunstâncias nós podemos dizer assim, opa, você está fazendo errado. Essa oposição, ela é uma oposição justa e devemos acatar, devemos olhar para ela como algo positivo. Porém, muitos de nós não queremos enfrentar as palavras contrárias, as oposições, porque essas palavras nos machucam muitas vezes. Reconhecer o pecado, reconhecer que nós estamos errando, reconhecer o nosso orgulho. O pior de tudo isso, irmãos, é que quando nós somos tão orgulhosos e não reconhecemos os avisos de Deus pelos bons opositores, a nossa tendência é a queda. Mas existe a oposição injusta. É essa que é movida por inveja, pelo poder, por resistir o reino, por orgulho, por querer tomar o seu lugar. Essas oposições, precisamos então trabalhar com legitimidade, precisamos estar debaixo de oração, assim como Sanbalate, Tobias e Gesem eram opositores injustos que não queriam que o reino de Deus fosse restaurado. E lembre-se, haverá pessoas perto de nós, longe de nós, que não querem o nosso bem. Do bem da nossa comunidade, também do bem das nossas vidas pessoais. É claro que não serão tão explícitos em suas palavras, assim como no texto,
Mas eu e você precisamos estar atentos a tomar as posturas, a semelhança do que Neemias teve. Preste atenção. A resposta de Neemias, um homem que assumiu a sua vocação, mesmo sabendo que ele não era um sacerdote, mesmo sabendo que ele não era um profeta, mesmo sabendo que ele não era alguém de ofício. Pelo contrário, essas pessoas estavam ali. Ele, agora enviado por Deus, está ali para trabalhar com o povo. Mas ele não redefine a sua missão. Ele não tira o foco da missão. E ele não paralisa diante da oposição, porque ele tinha convicção daquilo que Deus tinha dado para ele. E por último, nesse texto me chama a atenção exatamente essa convicção da missão que Neemias tinha da missão. Eu quero dizer uma coisa para você. Quem te sustenta é Deus. Nós somos movidos a achar que por uma conta gorda, pelo trabalho, pela saúde, que nós somos fortes. Pelo currículo, que nós somos os caras. O pecado que habita em nós nos leva a ter essa percepção de nós mesmos. O interessante, irmãos, é que Neemias, ele olha diante dos seus opositores e diz assim: o Deus do céu é que me fará prosperar. Basta uma picada de muriçoca. Eu não sei como é que a gente chama aqui muriçoca, né? Basta um vírus para que a gente fique acamado. Basta uma circunstância para que a gente se quebre. A minha e a sua vida está nas mãos de Deus. Eu e você não podemos colocar as nossas circunstâncias ou aquilo que conquistamos como algo poderoso. Neemias, por exemplo, ele tinha a carta do rei, ele tinha os recursos e ele tinha as estratégias. Mas a resposta de Neemias para o povo não é: eu tenho a carta do rei, quem são vocês? Eu tenho todos os recursos, e vocês? Eu tenho toda a estratégia. Ele tinha tudo isso, mas ele olha para ele e diz assim: quem vai me dar bom êxito é Deus. Sabe o que me fala claramente isso, irmãos? É que a nossa identidade não pode estar afirmada naquilo que conquistamos. A nossa identidade tem que estar afirmada no Deus do céu, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Não é aquilo que temos ou que conquistamos. E pasmes, isso não significa dizer que não devemos correr atrás de estudar, de ser o melhor no trabalho, de querer crescer. Uma coisa que me machucou muito e me dificultou muito de tomar a decisão de vir para cá foi porque eu estava terminando mais um curso. E olha que eu já tinha um bocado, estava estudando. E aquilo me deixou, e eu disse: Deus, está nas tuas mãos, porque quem me prepara, quem me capacita é o Senhor. E agora, eu não parei. Comecei aqui no Japão a fazer uma outra pós-graduação. Vou agora em fevereiro desse mês, dia 23, iniciar meu doutorado. São oportunidades que estão vindo, mas a minha confiança não está na experiência, a minha confiança não está naquilo que eu vou conquistar ou aquilo que eu já conquistei. A minha experiência me aponta a olhar para as Escrituras que eu preciso ter o Deus dos céus que me dá sustento. Eu já contei isso aqui, eu vou contar outra vez. No início do meu ministério, Deus marcou muito a minha vida quando eu fui para uma cidadezinha pequena. Uma cidadezinha chamada Sobrado. Essa cidade marcou muito a minha história. Quando eu cheguei naquele lugar,
Havia apenas um grupo de 15 pessoas, mais ou menos semelhante ao que nós iniciamos aqui. Acostumado com uma igreja grande, da qual eu era parte, eu me lembro que a primeira vez que eu convidei o pessoal para a gente orar, se ajoelhar, e eu ali empolgado na oração, eu dizendo, Deus, obrigado por essa oportunidade que eu queria pastorear, e orando muito empolgado ali, e fazia já quase uns 10 minutos que eu estava orando do joelho, e aí aquela sensação de que as pessoas estavam olhando para mim, e eu levanto a cabeça e aqueles olhar, aquele povo assim, olhando para mim assim, esperando o que eu ia fazer, né? E eu abaixo minha cabeça, Deus, me tira daqui em nome de Jesus. Aqui não é meu lugar não. Esse povo não sabe nem orar. Fui naquele lugar, sem recursos, com poucas pessoas, que Deus me ensinou a dependência dele. Começamos a visitar aquele povo, começamos a amar aquele povo, começamos a ensinar a Bíblia àquele povo. A igreja começou a prosperar, a igreja começou a crescer. 3 anos que nós ficamos naquele lugar. Mas um dia ficou marcado na minha história. Um dia em que eu não tinha muitos recursos. Literalmente não tinha dinheiro. O único dinheiro que eu tinha era o dinheiro da passagem para voltar para João Pessoa, cerca de 70 quilômetros. Era a passagem do ônibus para voltar para a casa da minha mãe, não era casado ainda. Eu disse, bom, vou segurar esse dinheiro, que é para passagem, chegar na casa da minha mãe e eu como lá. E no interior a gente comia na casa do povo. De domingo era o convite, pastor, vem almoçar. E eu, opa, vamos embora. Eu era bem cheinho, abria a boca para comer, comia à vontade. E era comida boa, sabe? O povo não tinha muito dinheiro, mas comida tinha. Mas quando eu cheguei em casa, o culto às 7h30, a barriga já dizia assim, ei, está na hora de comer. Eu disse, Senhor, não posso comer, eu vou fazer um jejum forçado. Fui para a igreja, preguei, e quando foi no final do culto, uma das irmãs mais idosas, que morava num lugar mais distante, e ela tinha vindo de carona com um dos nossos irmãos. No final do culto ela chegou bem perto de mim e disse assim, pastor Maurílio, eu trouxe um negócio para o senhor. E meu coração pecador disse, glória a Deus. É dinheiro. É uma oferta. E eu já fui lá empolgado. Quando ela chegou no carro, ela disse, olha pastor, eu trouxe isso aqui para você. Quando ela trouxe um bentô. Uma quentinha lá, a gente chamava quentinha. Quando abri a quentinha, estava lá uma macaxeira, um aipim, com uma galinha de capoeira bem cozinha. E naquele momento Deus falou no meu coração assim, eu te sustento. O que eu precisava não era de dinheiro, o que eu precisava era de comida. Irmãos, eu preciso e aprendi, e eu e você precisamos entender, Deus é o Deus que abre as portas e que supre as nossas necessidades. Eu poderia contar aqui diversas experiências ao longo desse tempo que eu já pastoreei. Mas são exatamente essas circunstâncias de crer num Deus que pode fazer, um Deus grande. Eu não sei qual é a tua grande necessidade. Talvez a salvação da tua casa, talvez um novo trabalho, talvez algo a mais. Mas eu e você precisamos olhar para o Deus que faz prosperar, para o Deus que opera milagres. É esse Deus que, independente do que temos, é Ele que nos faz crescer. É o Senhor, e é somente nele que nós vamos ter bom êxito. E através de nós, podemos glorificar a Deus. Eu queria terminar chamando a sua atenção para a sua vocação. Deus te chamou para a salvação, mas Deus te chamou para a missão. Deus te chamou para essa missão comunitária, Deus te chamou para estarmos juntos, Deus nos chamou para, de forma gloriosa, como igreja gloriosa, a avançar contra as oposições. É lindo o texto quando Jesus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Irmão, você já parou para perceber que muitas vezes nós diminuímos o tamanho da igreja e aumentamos o tamanho do inferno?
Quem não vai resistir à porta do inferno. Não é a igreja que vai ficar com medo, aprisionada e dizendo assim, não, essa porta não vai ser vencida, porque... Não, é o contrário, é a igreja avançando para proclamar o nome de Deus, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Por isso nós precisamos crer no Deus que opera maravilhas, porque é Ele que nos conduz. Deus pode te usar no teu trabalho, no hospital, na sua casa, no trabalho, na escola, no caminhão, na fábrica. Deus quer nos usar. Precisamos estar atentos a esse tempo oportuno que nós estamos agora. Não é amanhã, nem é depois de amanhã, mas é o agora que Deus quer usar você com essa presença inegociável do Senhor sobre sua vida, para que o nome dele seja glorificado. Neemias assumiu a vocação e serviu a Deus. Enfrentou a oposição. A oposição não prova que Deus se afastou. Pelo contrário. A oposição geralmente é um lembrete que Deus está agindo. Se nada está acontecendo, se ninguém se levantar contra, desconfie. Rapaz, está tudo bem, está tudo perfeito, não tem nada acontecendo. Não, está errado, está errado. Esse negócio está errado. Alguém tem que se levantar contra. Alguém tem que ser opositor. Lembre-se, a vocação é clara. Ela não vai eliminar a oposição, mas também não nos impede de avançar. E eu e você somos chamados a servir. A pergunta para nós é, você está disposto a reconstruir a partir de onde nós estamos? A derrubar os muros da oposição e começarmos a servir a Deus e iniciarmos mais e mais histórias de que Deus está fazendo grandes coisas na nossa vida. Deus quer usar você. Vamos orar?